saúdo você e a sua família com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo aí em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo de número 46. Hoje eu quero falar sobre cheguei no meu limite, o que fazer? Cheguei no meu limite, o que fazer? Se você tiver com o seu aplicativo aí, com a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, em Mateus 27, versículo 46. Diz assim o texto: E por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ler novamente? E por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Hoje eu quero falar sobre cheguei no meu limite, o que fazer? Cheguei no meu limite, o que fazer? Pendurado em uma cruz, Jesus colocou para fora toda a dor e todo o sofrimento que estava sentindo naquele momento. Pendurado em uma cruz, ele vai dar um brado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava provando aqui que todo ser humano tem um limite, seja ele do sexo masculino, do feminino, seja ele de qual segregação social, espiritual, profissional, econômica, todo ser humano tem um limite. Todo ser humano um dia vai chegar no seu máximo, no seu esgotamento maior. Eu acredito que você esteja acompanhando os noticiários. Eu tenho acompanhado que cresceu assombrosamente o número de divórcios no Brasil e fora do Brasil. 50% a mais o feminicídio, agressão de mulheres dentro do próprio lar, no seu meio doméstico, cresceu nessa quarentena 50% a mais de feminicídio. Aumentou também o suicídio, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Na segunda-feira nós estávamos aqui na igreja, nós estamos em uma grande reforma. Por volta de 1h da tarde, 2h da tarde, um irmão muito querido mandou uma série de fotos para o nosso telefone, todo ensanguentado, com uma faca cravada no peito, dizendo: Bispo, para mim já deu, estou no meu limite, vou me suicidar. Nós tentamos entrar em contato com esse irmão, graças a Deus conseguimos intermediar a sua morte, mas as palavras que eu pude ouvir da sua boca era: eu estou no meu limite. E talvez você também esteja passando por um período onde as suas forças já foram embora. Um período onde você está vivendo um tempo de limite, de esgotamento, um tempo onde você não consegue mais lutar, a sua suportabilidade diante dos problemas se esgotaram, as suas emoções chegaram no fundo do poço, onde a gente talvez esteja vivendo um tempo onde estamos aí em uma cruz existencial dizendo: o meu limite já deu. Eu nunca vi tanta gente estressada nesses últimos dias, tanta gente enraivecida, tanta gente nervosa,
Antigamente nós dizíamos assim: fulano, ele tem pavio curto, se referindo àquelas pessoas que se estouravam com facilidade, aquelas pessoas que tinham sangue quente. Hoje a nossa geração já nasce sem pavio. Basta você postar uma publicação na rede social e alguém não gostar da sua publicação, alguém vai comentar embaixo, ou te xingando, ou fazendo algum tipo de alvoroço. Basta alguém entrar na sua frente no supermercado, ou fechar você de carro, que você já xinga a mãe, que você já fica nervoso, porque o ser humano na pós-modernidade está no limite. Nós não temos mais a longanimidade, nós não temos mais paciência uns com os outros. Infelizmente, nós estamos em nosso limite. Sem falar daqueles que estão discutindo raivosamente política nas redes sociais. Ah, o Moro é bom, o Moro é ruim, Bolsonaro é bom, outros dizem Bolsonaro é ruim, uns dizem amar o Dória, outros dizem odiá-lo. As pessoas estão se odiando, uns se matam pela direita, outros pela esquerda. Tanta gente se tornando inconveniente, perdendo amigos, porque não sabem respeitar a opinião do outro, estão no seu limite. Será que você não tem nada mais produtivo ou mais importante para fazer do que discutir sem discernimento brigas tolas como essa? Talvez devemos levar em consideração algumas coisas que estão acontecendo no nosso Senado, para que nas próximas eleições eu e você possamos votar com mais clareza e com mais discernimento. Nós estamos no nosso limite. Ninguém aguenta mais tanta mentira na política, tanto oportunismo, tanta picaretagem, tanta roubalheira. Em meio a essa pandemia, os políticos estão usando de mais política para fazer tudo o que estão fazendo. Mentiras, roubos, superfaturamento. Eles estão servindo nada além do que o seu próprio umbigo. Eles estão governando exclusivamente para servir as suas próprias ambições pessoais. O povo brasileiro está totalmente quebrado financeiramente. Eu tomei um susto hoje à tarde, porque eu descobri que já são mais de 600 mil empresas fechadas por causa dessa pandemia. Se assuste, são 9 milhões de desempregados por causa dessa recessão econômica. O Brasil está quebrado, os políticos estão milionários, e é desumano a gente ver pessoas usando a pandemia para superfaturar, para ganhar em cima do pobre, para ganhar em cima do governo, para fazer o Brasil entrar em uma vala. Estão superfaturando compras de aparelho, as pessoas estão morrendo por fatalidades, estão dizendo que é o Covid-19. Recentemente, a mãe de um irmão querido faleceu de outra coisa e colocaram a morte como Covid-19. A briga se instalou no hospital. Nós estamos no nosso limite, nós estamos no nosso linear. O povo brasileiro não aguenta mais. Sem contar que o povo está afundado na depressão. Nós somos a geração mais linda da atualidade, a geração mais bela, mais intelectual, a geração mais formosa, mas em detrimento a sermos a geração mais bela, mais inteligente, mais intelectual, somos a geração mais doente que existe. Uma geração que para enfrentar a realidade da vida tem que estar dopado. Pode perceber, hoje ninguém dorme sem remédio, hoje ninguém dorme sem calmante, são poucas pessoas que dormem sem calmante hoje. Por quê? Porque vivem de insônia, não conseguem dormir. Ninguém consegue hoje perder peso fazendo exercício físico, tem que ter um remédio no meio para acelerar o metabolismo. Tudo em nós hoje é farmacológico. Não existe nada em nós que seja natural. A nossa magreza não é natural. O nosso corpo não é natural. É uso de anabolizante, é bomba, não é nada natural. O nosso sono não é natural, é a base de calmante. Não existe nada mais no ser humano hoje que é natural. Nós estamos à beira de um colapso. Tem gente que para enfrentar essa quarentena está dopado, porque senão não teria coragem de se encontrar com a pessoa pela qual é. Estamos literalmente medicados, medicamentados, porque não há nada mais natural no ser humano. Estamos envenenados, estamos no nosso limite. Eu amo esse versículo, porque Jesus subiu na cruz,
ele foi pendurado na cruz, e ele olha para o céu e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ele coloca para fora a sua dor, ele coloca para fora a sua angústia, ele coloca para fora as suas aflições, ele coloca para fora aquilo que ele estava sentindo no peito. Amados, nós não confiamos mais em ninguém, o povo anda amedrontado. Se você furar o seu pneu 3 horas da manhã na Marginal Tietê e alguém parar atrás de você para tentar te socorrer, você pensa que é um assalto. Nós não confiamos mais em ninguém. Estamos totalmente com os nervos à flor da pele, estamos a ponto de explodir. E quando a gente não joga esse lixo emocional para fora, porque Jesus foi homem, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele jogou para fora tudo aquilo que ele estava sentindo lá de dentro. Quando nós não conseguimos colocar para fora o que estamos sentindo lá de dentro, isso causa um estrago no nosso corpo. E aí você vê pessoas que estão somatizando doenças interiores, pessoas com labirintite emocional, pessoas que estão sofrendo com sudorose, calafrios, pessoas que estão tendo queda de cabelo, manchas durante o corpo, que estão a ponto de um AVC, a ponto de sofrer um derrame, pessoas que estão com bulimia, anorexia. Tudo isso é porque somatizaram palavras não externalizadas para fora. Jesus foi homem, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele colocou para fora. No seu limite, ele revela a sua humanidade. Eu quero falar hoje sobre isso. O que fazer quando chegamos no nosso limite? Qual deve ser a nossa postura no dia que a tampa da chaleira encher? O que fazer quando nossas forças forem embora? Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Isso está provando, sabe o quê? Que até Jesus, sendo Deus, chegou no seu limite. Até Jesus, sendo Deus, chegou no seu limite. Você acha que Jesus não tinha noção da dor que ele ia enfrentar na cruz? Você acha que Jesus ele não sabia que seria negado, traído, chicoteado, envergonhado? Sem contar do peso do madeiro que ele carregou sobre si, os nossos pecados. Você acha que Jesus não sabia todo o dilema que ele ia enfrentar diante das pessoas? A humilhação, a vergonha, a dor do prego nas mãos, a coroa de espinhos. Ele sabia, ele tinha consciência de que ele sofreria, ele tinha consciência da sua missão e do seu propósito. E por que ele, tendo consciência da sua dor, ele na cruz, ele grita: Deus, por que você me abandonou? Se ele sabia que ia sofrer, por que ele grita? Ele sabia que ele ia sofrer, por que ele coloca para fora esse grito de dor? Porque mesmo Jesus sendo Deus, ele tinha o seu limite. Mesmo ele sabendo que passaria por angústia, ele tinha o seu limite. Fala a verdade, quantas vezes você não sentiu vontade de chutar o balde? Diz para mim, quantas vezes você não sentiu vontade de voar igual um passarinho e sumir? Quantas vezes você não sentiu vontade de sair por aí sem destino? Porque a sua vida chegou no limite. Eu conversava com a Luana essa semana, que tédio violento. Que tédio. A gente acha que esposa não tem crise. Fala a verdade, você que é esposa, quantas vezes você não sentiu vontade de mandar seu marido pastar, porque você estava por aqui com ele? A gente acha que esposa não tem crise. Quantas vezes você, marido, não sentiu vontade de mandar sua esposa pedalar, porque você estava por aqui com ela? A gente acha que filho não tem crise com os pais? Pais dominadores, exercendo às vezes o excesso de segurança, não deixando o filho ser o filho. A gente pensa que mãe não cansa. E eu vou dizer para você, mãe cansa sim. A mãe nunca vai deixar de amar o filho. Mas às vezes a mãe vai estar cansada assim, porque está tentando fazer um marmanjo de 30 anos virar homem, coisa que ele não virou ainda. Cansa,
Porque já falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes com ele, e ele ainda não mudou de vida. A mãe está trocando fralda de marmanjo de 80 quilos, cansa. E agora está chegando o Dia das Mães. E muita gente acha que mãe não se cansa. Pô, pelo menos o dia da sua mãe, vê se você presenteia a sua mãe, a sua esposa. Mas não vai dar uma máquina de lavar para ela, não. Não vai dar um ferro de passar para ela. Você tem que dar um presente à altura dela. Você tem que abençoar o sujeito, não o que o sujeito faz por intermédio do que ganha. Está na hora agora da gente valorizar. Está na hora agora a gente trazer para perto quem a gente ama. Infelizmente estamos impossibilitados de sair, mas quando tudo isso acabar, leva a tua mãe, leva a tua esposa para uma pousada, para um lugar de descanso. Valoriza quem ela é, valoriza. Porque mãe, esposa, marido, filho também cansa. Mesmo Jesus sendo Jesus, se cansou. Está no seu limite. Mesmo ele sabendo tudo que ele ia passar, ele estava no seu limite. Agora vamos extrair alguns saberes desse texto. Saberes que abençoaram a minha vida essa semana de uma forma incrível. O que fazer quando você chegar no seu limite? O que fazer quando chegarmos no nosso limite? Primeira coisa, seja honesto na sua relação para com Deus. A primeira coisa que você deve fazer quando você sentir que chegou no seu limite, seja honesto na sua relação para com Deus. Por que ser honesto? Porque quando estamos sentindo dor, nós temos a tendência de maquiar as nossas emoções. Quando estamos sentindo dor, nós temos a tendência em falsear os nossos sentimentos. Pensamos que Deus, ao olhar do céu para a terra, espera a perfeição 100% dos seus filhos. Era como se Deus olhasse para a terra e esperasse 100% de perfeição do Diego. Coisa que nunca vai acontecer. Coisa que nunca vai acontecer. Por quê? Porque perfeição na pós-modernidade, na teologia, perfeição, a ótica dos fariseus, é um homem que não tem fraqueza. É um homem que não tem vontade de chutar o balde. É um homem que é o politicamente correto, é o intelectual, é um homem que não tem vontade de xingar, de esmurrar, de ser quem é. Nós achamos que perfeição é um padrão moral igual aos anjos. E eu vou dizer para você, nós nunca conseguiremos ser perfeitos, embora estamos em estado de evolução para isso. Quando a gente está na prosperidade, está dando tudo certo, a gente está bem, a gente está cantando, a gente está louvando. Mas e agora? Eu quero ver você cantar agora. Perdeu casa, perdeu o emprego, fechou a empresa, o marido foi embora, o filho foi embora. Eu quero ver você cantar agora com dívidas. Eu quero ver você cantar agora com seu nome protestado. Eu quero ver você cantar agora com o nódulo que apareceu no seu seio direito. Eu quero ver agora você cantar com o seu casamento quebrado, quando o seu filho chamou você na sala e assumiu o homossexualismo, o lesbianismo. Quando tudo vai mal, é aí que nós devemos buscar, de fato, a face de Deus. Muitas pessoas, quando tudo desmorona, maqueiam as suas emoções. Ao invés de ser honesto com Deus, ao invés de ser transparente com Deus, sabe o que dizem? Não estou sentindo nada. Conhece aquela geração de crente? Você conhece aquela geração de crente que está passando pelo deserto, que está passando pela cisterna, pela cova, pelo problema, e diz assim, não estou sentindo nada. Hipocrisia. Como assim não está sentindo nada? Você acordou pela manhã, palpou o seio e descobriu que tem um nódulo. Aí você foi ensinado que crente não pode chorar, que crente é super-homem, que crente não tem problema, que cristão não passa luta, que dizimista não passa diversidade financeira. Aí você diz, não estou sentindo nada. Como não está sentindo nada? Você foi traído, confiou 30 anos em alguém, recebeu a punhalada pelas costas, vem para a igreja, alguém diz, não pode chorar, e você diz, não estou sentindo nada. Você maquia suas emoções. Mentira, hipocrisia. Para de vender uma imagem de forte, de inabalável, de super-homem, de mulher maravilha. Porque até Jesus, sendo filho de Deus, disse, Deus meu, Deus meu.
Por que me desamparaste? Jesus colocou seus medos para fora, seus desejos para fora, sua fraqueza para fora, e eu e você escondendo os nossos medos, desejos e fraquezas. A primeira coisa, quando você chegar no seu limite, seja honesto quanto ao seu relacionamento com Deus. Honestidade, porque Deus não abençoa personagens, Deus não abençoa marionetes, Deus não tem crise com a sua crise, Deus não se assusta com a adversidade que você está passando. Honestidade. A gente acha que Deus vai nos abençoar se a gente estiver sofrendo e dizer: Deus, eu confio, Deus. A gente acha que a nossa força impressiona a Deus. A gente acha que determinar a vitória impressiona a Deus quando a gente está na luta. Não estou sentindo nada. Jesus foi diferente. Ao invés de ele dizer assim: não estou sentindo nada. Já pensou? Se o carrasco pega ele, pendura a mão, bate o prego na mão, bate o prego no pé, coroa de espinho, e ele está lá na cruz: não estou sentindo nada. Não. O relacionamento que ele tinha com o seu pai era verdadeiro. Ele disse: Deus, você me abandonou. Estou no meu limite. Por que tu me abandonaste? Colocou para fora. Nessa quarentena, tem tanta gente frustrada com Deus. Por que Deus não abriu a porta? Por que Deus me deixou sozinho? Por que Deus se afastou de mim? Por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus permitiu a enfermidade alcançar um familiar meu e levá-lo? Por que Deus não se intromete no que está acontecendo no Brasil? Tem tanta gente frustrada com Deus nessa quarentena. Por que Deus não reage? Por que Deus não fala? Por que Deus não intervém? Tanta gente morrendo de fome, tanta gente morrendo e padecendo, tanta gente frustrada com Deus. Irmão, esse pensamento é ridículo. Se eu sou pecador, me importo com os meus 2 filhos, imagina Deus. Quando você diz que Deus não se importa, se importando você com os seus filhos, você está dizendo que você é melhor do que Deus. Deus se importa assim. Ô bispo, então por que Deus não faz nada? Se Ele se importa. Porque talvez Deus só pode abençoar quando você age na geografia da honestidade. Quando você é honesto, Deus age. Quando você é o que você é, Deus age. Quando você diz: Deus, cheguei no meu limite, estou em crise, Deus age. Quando você não é crente, você é salvo. Quando você não permitiu que o título sabotasse o sujeito, Deus te alcança. Deus só pode abençoar a nossa geração se a nossa geração transitar pela geografia da honestidade. Agora olha à sua volta, quantos honestos você conhece? Seja honesto com Deus. Qual é o tempo que você está vivendo nessa quarentena? De choro? Então que Deus te encontre chorando. Honestidade. Qual é o tempo que você está passando dessa quarentena? Fartura, prosperidade? Porque talvez você está passando crise. Tem outros que estão ficando milionários nessa quarentena. Então se alegra. Que Deus te encontre em verdade. Seja chorando ou seja em crise. Seja sorrindo ou seja chorando. Não importa. Se você está no seu limite, seja honesto com Deus. Grita no seu quarto: Deus, por que você me desamparou? Seja honesto com Deus e diz: Deus, não aguento mais. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vomite aos pés de Deus. Vomite. Depois você procura o seu psicólogo, depois você procura um médico, um psicanalista, depois você procura o seu pastor. Mas antes de procurar qualquer profissional na fé ou profissional nas áreas humanas, vomita no seu quarto dizendo: Deus, eu estou cansado, estou no meu limite, não aguento mais. Quando a gente conversa com um amigo, quando a gente conversa com os nossos pais, quando a gente conversa com alguém que sabe dar conselhos positivos, a gente sente um alívio. Você já ouviu falar de vômito psicológico? O que você sente depois que você vomita? Algo bom ou algo ruim? Algo bom, embora no momento seja algo ruim. Mas a gente se sente aliviado quando a gente coloca para fora. Quando você bota para fora, você melhora a médio e a longo prazo. O problema é que a maioria das pessoas que estão no seu limite, que estão sentindo depressão,
que estão se sentindo angustiadas, depressivas, que estão sofrendo, não colocam para fora o que deveriam colocar para fora, estão retendo dentro. Ao invés de vomitar a amargura, ao invés de vomitar a cólera, ao invés de vomitar o ódio, estão retendo isso dentro de si. Por que estão retendo? Porque quer preservar a sua imagem. Não tem coragem de dizer o que está passando. Quer preservar a sua reputação. Pare de tentar impressionar a Deus. Quando você chegar no seu limite, seja honesto na sua relação para com Deus. Deus, eu não estou bem. Deus, eu não estou legal. Deus, eu estou com vontade de chutar o balde. Deus, eu estou com vontade de sumir no mundo. Deus, eu estou no meu limite. Eu estou a ponto de explodir. Eu estou sem pavio. Aí Deus fala, esse aí é meu filho. É honesto. É transparente. Porque Deus não tem crise com a sua crise. Deus não entra em crise com a sua crise. Deus respeita a sua crise. Deus sabe que essa crise que você está passando é momentânea. Deus sabe que isso que você está enfrentando é uma fase. Deus olha e observa. Porque quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele escuta silêncio no céu. Ou seja, filho, eu estou te ouvindo, mas vou respeitar a sua dor. Eu vou deixar você vomitar. Eu vou deixar você falar o que você está sentindo. Não tente ser super-homem e mulher maravilha em um tempo como esse. Você não é super em nada. E Deus sabe disso. Você sabe disso. E o diabo sabe disso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, quando chegar no meu limite, é ser honesto com a minha relação para com Deus. Segunda coisa que eu preciso fazer, quando chegar no meu limite, não se esqueça que você é humano. Não se esqueça que você é humano. Por que eu não posso me esquecer que sou humano? Porque desde a queda lá no Éden, o ser humano nunca mais vai ser pleno em nada. Depois da queda, o ser humano nunca mais será pleno em nada. O que é um homem pleno? Um homem pleno é um homem que tem capacidade de reconhecer os seus vazios. Esse é um homem pleno. E o que é plenitude? Plenitude é administrar as áreas vazias da sua vida. Quando eu digo que o homem não vai ser mais pleno em nada, é porque não existe um ser humano que tenha todas as áreas da sua vida planificadas. Por exemplo, você pode estar ganhando muito dinheiro nessa crise. Você pode estar com dinheiro na conta, prestações pagas, dispensa cheia, limite do cartão especial para utilizar, um bom trabalho, estabilidade, em detrimento a estar vivendo a maior solidão emocional da sua vida. Você pode ter dinheiro para ficar 4 gerações descansando, em detrimento a estar vivendo uma crise amorosa desgraçada. Como em outras áreas, você pode estar bombando no amor, apaixonadíssimo, vivendo o amor ágape, aquele amor que transcende. Está apaixonado lá, literalmente apaixonado, maluco de amor, mas em detrimento a estar apaixonado, não tem R$1 para comprar um saco de pipoca no final do culto. Está vendo como que não dá para ter plenitude em todas as áreas? O rico, às vezes está rico, mas está violentado no amor. Às vezes o outro está apaixonado, mas não tem R$1 no bolso. Aí vai aparecer alguém aí me ouvindo. Mas ninguém sobrevive de dinheiro. Dinheiro não é tudo. Não é tudo? Claro que não é tudo. Mas deixa eu ver quanto tempo você vai aguentar sem dinheiro. Deixa eu ver quanto tempo você vai aguentar sem ele te pagar uma pipoca no final do culto. Vamos ver quanto tempo esse amor vai aguentar sem o dinheiro da pipoca, do cinema. O pior não é isso. É que muitas vezes quem não tem o dinheiro da pipoca é aquela mesma pessoa que não é esforçado. Muitas vezes quem não tem o dinheiro da pipoca, muitas vezes é aquela pessoa que é inerte, é passiva. É aquela pessoa que não quer procurar um emprego, às vezes não quer trabalhar, está na flor da idade, está no gozo da idade, mas o pai está ali, está dando um suporte, a mãe está ali, não vou me preocupar agora. E o pior é que ainda às vezes é crente, um cara como esse. Eu já conversei com tanta gente aqui, estou esperando em Deus, vai esperando em Deus para você ver onde você vai chegar. Deus te deu força
Deus te deu resiliência, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus te deu uma mente brilhante para você correr atrás dos seus sonhos. Então, espere em Deus, mas busque refúgio, trabalho. Ou seja, servir a Deus no trabalho é excelente, com o seu horário é excelente, com a sua hombridade é excelente. E às vezes, amados, tem muitas mulheres apaixonadas por homens que não têm futuro nenhum, porque não escrevem o seu futuro, não se preparam para viver um futuro. A mulher está crescendo, a mulher está sendo impulsionada pela vida, estudando, produzindo, e o homem ainda continua sendo um anão. E aí você casa com gente assim. No primeiro momento você casou com um homem, depois você percebe que você casou com seu próprio filho. Quando você abre os olhos, você diz: meu Deus, eu pensei que havia casado com um homem, casei com meu filho. E filho, você sabe, filho tem que trocar fralda, filho tem que dar de mamar, filho tem que dar tapinha na bundinha, aí a mulher se torna mãe do marido. Ou, e vice-versa, o marido se torna pai da mulher. E aí, as pessoas não gostam de conselhos, porque estão apaixonadas. Mas depois de 15, 20 anos, dizem: se eu tivesse escutado o conselho do meu pai, se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, se eu tivesse escutado o conselho do meu pastor, se eu tivesse escutado o conselho que Deus me deu aquele dia, eu não estaria passando o que eu estou passando. Aí você hoje está no seu limite. Você está por aqui, a tampa da chaleira quase explodindo, dizendo: Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Porque talvez você está vivendo hoje uma crise conjugal. Está no seu limite. Você sabia que saiu a reportagem agora na China, divórcio? Cresceu exacerbadamente o divórcio na quarentena. Briga, marido e mulher brigando. Não sei como é que está na sua casa aí. Eu não sei se você está vivendo. Eu estou vivendo lua de mel lá em casa, irmão. É festa. Não tem casamento perfeito, mas eu não posso gastar energia agora com fatores mesquinhos. Eu não sei como é que está na sua casa aí, mas tem gente nessa quarentena e gente me ouvindo que está vivendo guerra. A guerra não é contra o coronavírus, contra a recessão salarial. É o marido querendo matar a esposa querendo matar o marido. Está um caos dentro de casa. Porque caiu a sua ficha, que você era um estranho dentro do seu lar, que você era um mendigo dessa relação, só recebia migalhas. Aí hoje você quer a pessoa por inteiro, você percebeu que nunca recebeu plenitude do outro lado. Briga, tem gente com briga com Deus, tem gente que está em crise com Deus, tem gente que está quase virando ateu nessa quarentena. Tem gente que deixou a Bíblia de lado e diz: cara, estou em crise com Deus, estou em crise com a minha fé. Tem gente com crise com a igreja. Tem gente que está violentamente em crise com a igreja que congrega. Está em crise profissional, em crise pessoal. E crise é normal, meu irmão. Alguém pode perguntar: Bi, você já teve alguma crise? Eu já tive milhões de crises, amado. Eu já tive muitas e muitas e muitas crises. Muitas e muitas e muitas crises. Existe crise no amor, que é aquela crise que você pensa: será que eu gosto dessa pessoa mesmo? Existe crise profissional, que você está num lugar que todo mundo sonha em estar, mas você está lá e não está feliz. É uma crise profissional. Existe crise da meia-idade, quando você completa 40, 50 anos, você fala: e agora? O que vai ser de mim para andar a segunda milha? E aí, esse momento, você tem que ser sincero com Deus. Nesse momento, você tem que ser sincero com Deus. Deus, eu estou em crise. Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou no meu limite. Deus, eu quero chutar o balde. Deus, eu estou a ponto de explodir. Deus ama a honestidade, Deus ama a transparência. Ao invés de você tentar encontrar um culpado para transferir a sua mediocridade para alguém, assuma, tenha calma e viva a sua crise. Eu já tive muitas crises de fé. Irmão, eu já tive muita crise de fé. Eu já tive vontade de chutar o pau da barraca. Eu já tive vontade de sumir. Eu já tive vontade de entregar meu pastorado para alguém que é melhor do que eu. Eu já tive vontade de matar a ovelha minha, de estrangular a ovelha minha.
Eu já tive vontade, amado, de mudar de área. Não quero mais, eu quero sumir, eu não quero mais cuidar de ninguém. Eu já tive vontade, eu já me vi irado pela mediocridade de muitos de vocês. O que eu encontro é com gente que não tem coragem de bancar sua mediocridade. Não, eu sou assim mesmo, eu vou resolver a minha própria vida. O que você fez quando você entrou em crise? Eu não fiz nada. Eu não senti culpa por estar em crise. Eu só não tomei nenhuma decisão das quais eu pudesse me arrepender amanhã. Eu fui chorar no quarto, eu fui buscar o conselho do meu pai, o conselho da minha esposa, eu fui ao monte orar, eu fui buscar refúgio. Eu não tentei achar um culpado para transferir as minhas crises. Cheguei no meu limite. Jesus também chegou no seu limite. Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero dizer para você, viva a sua crise. Só não se entregue a ela, porque essa crise vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Deus vai passar com você no meio dessa tormenta. Se passares pelas águas, Ele será contigo. Se passar pelo fogo, não te queimará. Chama algum, arderá em ti. Se você estiver na presença de Deus, Ele vai te esconder debaixo das suas asas, e ali você vai estar seguro. Você pode passar por tudo e entender que em todas as coisas você é mais do que campeão, vitorioso em Cristo Jesus. Você pode entender que a leve e momentânea tribulação trará a você um peso excelente de glória naquilo que há por vir. Você vai passar por muitas adversidades ainda. Essa pandemia é uma delas. Nós vamos enfrentar perseguições, torturas, dores de parto. É só o princípio das dores, mas em todas as coisas Ele diz que está conosco. Ele diz que nós perseveramos no dia mau, e uma porta se abrirá diante de nós, a qual homem nenhum pode fechar, e homem nenhum pode abrir. Ele vai nos guardar no dia da tribulação. Esse é o nosso Deus. Alegra-te, ó estéril, porque Deus irá fazer coisas grandes em nosso meio. Deixa eu liberar uma palavra para a sua casa. Deus vai passar com você no meio dessa crise. Deus estará com você em todo o tempo. Então, viva a sua crise e entenda, faz parte do processo. Você é humano. Não entre em crise com a sua crise. Deus, mesmo sendo Deus em forma de Jesus, diz: estou no meu limite. A crise só se instala em ser humano. Crise não se instala em pedras, em cadeiras vazias. Crise se instala em ser humanos. Segunda coisa que você tem que fazer, quando você estiver no seu limite, entenda, você é ser humano. E ser humano veio de uma raiz adâmica do pecado. Nunca vai ter plenitude em tudo. Está bem no casamento? Vai estar mal na vida financeira, às vezes. Está bem na vida financeira? Vai ter problema com os filhos. Está bem com os filhos? Vai ter problema na vida espiritual. Está bem na vida espiritual? Alguém vem e te apunhala pelas costas. Tem amigos verdadeiros? Às vezes está vendo solidão. Nunca haverá plenitude em tudo. Terceiro, o que fazer quando chegar no limite? Irmão, essa aqui é pesada. O que fazer quando você chegar no seu limite? Nunca desista da sua vocação. Quando você estiver no seu limite, quando você estiver a ponto de explodir, nunca se esqueça da sua vocação. Você sabe por que você nasceu? Você sabe qual é a sua vocação? O que você imagina que Deus imaginava quando Ele te colocou no mundo? Você tem discernimento daquilo que Deus chamou você para fazer? Porque tem muitas pessoas que sabem qual é a sua vocação, mas não estão vivendo a vocação que Deus os chamou. Saber qual é a sua vocação não se referencia em viver a vocação. Tem muita gente que sabe que nasceu para isso, está fazendo isso. Tem muita gente que sabe que nasceu para fazer isso, está fazendo aquilo. No dia que você sentir vontade de chutar o balde, nunca se esqueça qual é a sua vocação. Jesus está na cruz.
sangrando, humilhado desde sexta, a madrugada da quinta para sexta. Ele está na cruz, mas ele sabe qual é a sua missão. No seu limite, ele não perde a vocação pela qual foi chamado. Irmão, às vezes eu entro também em crise vocacional, é normal. Esse mês mesmo foi um mês que eu chamei a minha esposa para conversar. Eu falei, poxa, eu tenho tantas habilidades pessoais, me considero um autodidata, aprendo com muita facilidade qualquer coisa sem precisar ir à escola. Poderia fazer um concurso público, poderia trabalhar nessa área, naquela outra. E é lindo, que às vezes eu vou falando, e aí a minha esposa vem com o Espírito Santo dizendo, não, mas você não nasceu para isso. Ah, mas se eu fizesse isso aqui, mas você não nasceu para isso. Ah, mas se eu fizesse aquilo, mas você não nasceu para isso. Ainda essa semana ela falou, você nasceu para queimar no altar, você vai entregar a sua vida inteira para Jesus enquanto você tiver vida, porque você nasceu para ser um pregador. E talvez você está aí do outro lado com a mesma crise, se eu fizesse isso aqui, se eu fizesse aquilo outro, aí se eu fosse para fora do Brasil, e se eu fizesse isso, Deus está dizendo, você precisa viver o chamado que eu coloquei nas suas mãos para você viver. Qual é a sua vocação? Porque não existe felicidade quando não sabemos para qual Deus nos chamou. Vou repetir, não existe felicidade quando não somos aquilo que Deus nos chamou. Escute isso, eu sou condenado a ser o Diego, eu não consigo ser o Mário, eu nunca vou ser o pastor Natan, eu nunca serei a Luana. Eu fui condenado para ser quem sou. Sabendo quem sou, encontro paz. Sabendo quem sou, vivo a minha vocação. Sabendo quem sou, eu vivo leveza. Sabendo quem sou, eu vou influenciar a sociedade. Escute aqui, está no seu limite, está esgotado, está com a tampa da chaleira estourando, está com vontade de chutar o balde. Nunca abra mão da sua vocação, mesmo que todos sejam contra você, mesmo que os seus próprios irmãos te empurrem na cova, mesmo que os seus próprios irmãos te vendam como moeda, mesmo que quem você ajudou venha te trair, não espere lealdade de todos. Haverá uma porcentagem de pessoas que serão desleais, haverá pessoas pela qual você vai ajudar que serão desleais. Não abandone a sua vocação em tempo de esgotamento, de limite. Jesus fez milagres incríveis. Lázaro, vem para fora. 4 dias ele estava morto, ele ressuscitou morto, ele curou 10 leprosos. Ele mandou o vento, calma vento, calma tempestade. Irmão, ele fez milagres extraordinários. Multiplicou pães e peixes. Você acha que ele não tinha habilidade de dizer assim, ô prego, sai da minha mão. Você acha que ele não tinha habilidade para nenhum dos carrascos o machucarem? Ele podia dizer assim, ô anjo, vem aqui, acampa aqui. Não quero que ninguém toque em mim. Porque se ele andou sobre águas, se ele era o filho unigênito de Deus, o primogênito do Pai, ele tinha poder para isso. Por que ele não fez isso? Por que ele não rogou aos anjos para tirar-lhe da cruz? Por que ele não fez? Porque ele sabia que aquela dor faria parte da sua história. Por que os anjos não foram acionados por Jesus? Porque ele sabia que aquela dor tinha que entrar no livro da sua biografia. Ele não abriu mão do seu chamado, essa dor faz parte da sua vida. Você não pode se entregar agora, você não pode se render agora, você não pode abrir mão da sua vocação agora. Mas eu estou no meu limite. Você não pode abrir mão da sua vocação agora. Você não pode levantar a toalha branca agora. No seu limite, não abandone a sua vocação. Mas por que Deus permitiu essas dores? Por que Deus está permitindo tudo isso? Para que você escreva uma história humanizada, para as pessoas saberem que evangelho não é mar de rosas. Não permita que as tuas dores te afastem da vocação. Quanta gente que um dia cantou, aí se machucou com algum músico, hoje não canta mais. Quanta gente não serviu como obreiro, mas discutiu com a maricotinha, hoje está enfurnada no pecado.
Hoje está em casa, não quer ver mais crente, não quer mais estar em igreja. Quanta gente não ajudou gente, não brilhou, não foi um pregador, uma pregadora, não foi alguém de agente de transformação da sociedade, porque ouviu não, porque foi repreendido, puxão de orelha, porque alguém o corrigiu, hoje não quer mais saber de nada. Você abriu mão da sua vocação no momento que não era para abrir. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu chamado. Essa dor está aí para você fazer a biografia da sua história. Eu termino aqui. No seu limite. No seu limite. Não abra mão da sua vocação. Se eu tivesse aberto mão da minha vocação há anos atrás, nós nunca estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse aberto mão da sua vocação, eu e você nunca estaríamos aqui. Se Paulo tivesse parado quando Demas o abandonou, quando Alexandre o latueiro o traiu, se Paulo tivesse o abandonado quando Marcos foi para o outro lado, quando Barnabé o abandonou, foi para o outro lado. Já pensou? Se Paulo tivesse parado de pregar o evangelho porque foi preso, porque tomou uma quarentena de açoites, porque discutiu com alguém na igreja, porque teve um desentendimento com o pastor dele, não sirvo mais a Jesus, vou fazer biquinho, cara feia. Olha aqui, irmão, não pode abandonar vocação no período da dor. Jesus é a nossa referência. Paulo vem por esse mesmo caminho nos ensinando que nós não podemos ser fracos no dia da angústia. O proverbiano diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Sabe o que é isso? O dia que você tem que ser mais forte é o dia que você está sentindo mais dor. O dia que você tem que ser mais forte é o dia que você está sentindo mais dor. Quanto maior a dor, mais Deus extrairá a força da sua fraqueza. Porque a força não é sua, a capacidade não é sua, a inteligência não é sua, a resiliência não é sua. Tudo vem de Deus, tudo vai voltar para Deus. Eu quero dar um chacoalhão em você que está me ouvindo aí. O que você tem feito com a sua vocação nessa quarentena? Aonde você tem enterrado os seus dons? Aonde está a sua lamparina cheia de azeite? O noivo está batendo as portas, logo ele estará por aí. O que você fez com os dons que Deus te deu? Você guardou, enterrou, ficou com medo ou você está multiplicando? Irmão, você não pode parar por qualquer coisa. Você não pode parar por qualquer adversidade. Mas ninguém me ligou, bispo. Ninguém mandou uma mensagem para mim. Todo mundo me abandonou. Se todo mundo abandonou Paulo, se a multidão abandonou Jesus, quanto mais eu e você, míseros mortais. Louve a Deus quando alguém te abandonar, porque não foi abandono, foi livramento. Ele diz: eu não te abandonarei. Pode passar céus e terra, a palavra ela vai se cumprir. Ele diz que estará conosco todos os dias até o final dos anos. Se eu fosse você, eu voltava muito mais forte, muito mais revigorado. Você ouviu não, você ouviu puxão, você teve puxão de orelha, você teve embaraços pelo caminho, você teve gente que te apedrejou, que te traiu. Tudo isso para a sua biografia ser escrita. Jesus, no seu limite, ele não abre mão da sua vocação. Foi traído por Judas, não abriu mão da sua vocação. Foi negado por Pedro, não abriu mão da sua vocação. Foi cuspido, não abriu mão da sua vocação. Foi crucificado sem roupa, não abriu mão da sua vocação. Todos lhe abandonaram, ele não abriu mão da sua vocação. E quem não abre mão da sua vocação vai ser lembrado. Quem se lembra de Demas hoje? Ninguém. Agora, quem se lembra de Paulo? Todos. Quem se lembra de Jesus? Todos. Quem se lembra de Pedro? Muitos. Quem se lembra de Davi? Muitos. Em nome do Senhor Jesus, no seu limite, seja honesto com Deus. No seu limite, entenda que você é humano. No seu limite, segura firme e viva a sua vocação para a glória de Deus. Igreja, vamos exercer a nossa vocação agora. Vamos exercer a nossa vocação agora.